Quer aprender como escrever uma redação do zero para o SSA 3? Então continua assistindo. Olha aí, como estão? Meu nome é Débora Santos e esse vídeo vai falar especialmente para aquelas pessoas que irão fazer a terceira fase do SSA, Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco, o PE. Esse vídeo ele vai ser dividido em 5 partes: tema, título, introdução, desenvolvimentos e conclusão. Agora, vamos começar. Primeiro, vamos começar com o tema. Para quem assistiu o vídeo anterior falando das diferenças entre o SSA e o Enem, já sabe que o tema do SSA é um tema sociofilosófico. Débora, como assim sociofilosófico? Você poderia me explicar? É claro! Então, segue a linha de raciocínio. A sociofilosofia se ocupa com questões referentes ao significado e à essência da sociedade, considerando sua trajetória, essências e mudanças, bem como relações entre os indivíduos, a comunidade e a estrutura social. Ou seja, a sociofilosofia vai avaliar as mudanças e também os comportamentos dos indivíduos. Também irá analisar a essência de cada um e a essência da sociedade em conjunto. Assim, irão analisar quais são os fatores positivos e negativos que estão ocorrendo nessa sociedade, irá refletir sobre ele e também trará pensamentos sobre que propostas devemos fazer para estar ali mudando esse caráter negativo que está ocorrendo na sociedade. Quem assistiu o vídeo sobre diferenças entre o SSA e o Enem já sabe desse próximo ponto, o título. O título no Enem não é obrigatório, ou seja, é opcional, você coloca ou não. Já no SSA, o título é totalmente obrigatório e a ausência dele ocasiona a perca de 0,5 pontos, ou seja, meio ponto na sua redação. Vale ressaltar que existem algumas regrinhas quanto ao título do SSA. Por exemplo, ele deve ser escrito em no máximo 5 palavras, tendo algumas que você deve usar e outras que você tem que evitar. Aqui ao lado está uma tabelinha aí atualizada do que falamos lá no vídeo sobre Enem versus SSA na questão do título do SSA. Eu devo dizer também que o título ele é totalmente estratégico, ou seja, ele deve sim estar retratando, estar diretamente relacionado com o que você está falando no seu texto. Porque o título é a primeira coisa que o seu leitor irá observar ao pegar sua redação para ler, ou seja, é a sua porta de entrada. Então, você deve colocar um título que retrate exatamente o que está no seu texto. Não adianta, por exemplo, você colocar um título sobre bananas e o seu texto está falando sobre maçãs. Então, o seu título deve conversar diretamente com o seu texto, assim você irá conseguir fazer uma boa apresentação do seu texto inicialmente. A próxima parte que iremos retratar aqui é a parte de introdução. Ela deve ser escrita entre 5 e 6 linhas, tá bom? E existem também algumas regrinhas aí para as outras partes. Bom, a introdução do SSA é basicamente igual à introdução do Enem. Se você já viu o vídeo que eu postei aqui sobre introdução, você já sabe do que eu estou falando. Você tem diversas formas de começar uma introdução, seja por alusão histórica, alusão à atualidade, citação, definição e entre outras formas. Tudo isso eu já falei lá no vídeo de introdução e detalhamento do Enem. Então, a única diferença que eu poderia retratar aqui seria a questão das teses. Enquanto normalmente no Enem a gente faz o tipo causa e consequência, no SSA nós temos mais o tipo ponto positivo e ponto negativo. Ou seja, você vai pegar o tema sociofilosófico que ele trouxe e irá perguntar: bom, de acordo com esse tema, que pontos positivos eu tenho para estar abordando aqui dentro do meu texto? Então você vai escrever lá no rascunho esses pontos positivos e depois você vai pensar nos pontos negativos que você pode estar abordando. E então, no final, você irá escolher 2 desses, um positivo e um negativo, e então começar a desenvolvê-lo dentro do seu texto. Essa então é a diferença entre a introdução do Enem e a introdução do SSA. Enquanto no Enem é mais comum a gente ver o modo causa e consequência, no SSA temos a questão dos pontos positivos e pontos negativos da situação em questão. A próxima parte aqui que estaremos retratando é a questão dos desenvolvimentos. Assim como no Enem, você também deve apresentar um desenvolvimento bem elaborado e articulado, ou seja, as ideias devem estar de encontro uma com as outras, utilizando de conectivos, conjunções
e termos para estar trazendo aí coesão e coerência aos seus desenvolvimentos. Também devo dizer que no desenvolvimento do SSA você deve apresentar pelo menos um repertório sociocultural para estar dando embasamento aos seus argumentos, sendo esses repertórios de autoridade, alusão ou estatísticos. Como assim autoridade? Citações, frases, pensadores. Alusão histórica, alusão à atualidade, alusão à comparação com outro país ou outra situação. E estatísticos, já está dizendo aí, são dados estatísticos, dados do MEC, dados do IBGE, dados da OMS, então esses são os estatísticos. Logo, o seu desenvolvimento deve trazer uma boa argumentação e também, pelo menos, um repertório sociocultural. E agora, para terminar esse vídeo, iremos falar sobre a conclusão. Mais uma vez, quem assistiu o vídeo de diferenças entre o SSA e o Enem já está por dentro disso, então corre depois desse vídeo e vai lá conferir. Bom, a conclusão ela é diferente assim do Enem porque não é necessário trazer uma proposta de intervenção, ou seja, é opcional. Ou você traz uma proposta de intervenção ou você faz outro tipo de conclusão, como por exemplo, normalmente as pessoas usam mais a conclusão de resumo, ou seja, é você resumir tudo aquilo que foi apresentado anteriormente no seu texto. Porém, existem outros tipos de conclusões que você pode estar desenvolvendo na sua redação do SSA 3. Bom, temos também a conclusão de reconstrução de introdução juntamente com a retomada da tese. Débora, como assim? Eu vou fazer uma introdução na conclusão? Na verdade, não. Calma, respira e presta bastante atenção. A conclusão de reconstrução da introdução com retomada de tese é assim. Você irá dizer, basicamente, tudo o que você disse na sua introdução, porém com outras palavras. O famoso parafrasear. Parafrasear a sua introdução para a sua conclusão. E a diferença dessas duas, a diferença da sua introdução para a sua conclusão, será a finalização do texto. Depois que você fizer a reconstrução com a retomada de tese, você irá finalizar trazendo aí um resultado esperado, ou trazendo também aí um pensamento reflexivo, levantar uma hipótese e algo do tipo. Ou também você pode até finalizar com uma citação, algum pensamento, algum autor que possa estar aí dando mais um embasamento e aumentando o seu repertório sociocultural. E já que falamos sobre pensadores e pensamentos reflexivos, a próxima conclusão que iremos falar é exatamente essa, a conclusão de pensamento reflexivo. É você trazer uma citação, trabalhar em cima dela e depois deixar aí esse pensamento para ser analisado pelo seu leitor. Ele irá ler, irá refletir e irá perceber que todo o seu texto foi realmente pertinente e que aquele pensamento que você trouxe casou muito bem com tudo que você disse anteriormente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado de alguma forma a escrever a sua redação do SSA 3. Caso tenha restado alguma dúvida, é só deixar um comentário. Não esquece de curtir, compartilhar e também de se inscrever no canal e ativar os sinos das notificações. Também me segue nas minhas redes sociais, lá eu tô sempre, todos os dias, postando conteúdos exclusivos para vocês, tanto de gramática, literatura, redação e agora irei abordar outras áreas do conhecimento. Então, me segue nas minhas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!